Olá! Na audioaula de hoje, eu vou falar sobre a estrutura do trabalho acadêmico e em como ele se divide. A estrutura do trabalho acadêmico é dividido em dois conjuntos, que são a parte externa do trabalho, que é a capa, que é item obrigatório, e a lombada, que é item opcional, e a parte interna, que é dividido em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais são elementos que vêm antes do texto. Esses elementos têm como função apresentar o tema, apresentar o autor e apresentar o conteúdo do trabalho. São eles a folha de rosto, que é item obrigatório, a errata, que é o item opcional, a folha de aprovação, que é item obrigatório, a dedicatória, agradecimentos, epígrafe, que são itens opcionais, o resumo na língua vernácula, ou, no nosso caso, na língua portuguesa, e o resumo na língua estrangeira, que são itens obrigatórios. Se atente, o resumo na língua estrangeira vai de acordo com a sua instituição. Existem instituições que pedem que esse resumo seja feito em inglês. Porém, há outras instituições que falam que podem ser em inglês ou espanhol. E ainda, há instituições que pedem como uso obrigatório o inglês, mas que permitem o autor escrever o resumo também em uma outra língua. Continuando, lista de ilustrações, que é um item opcional, lista de tabelas, de abreviaturas e de símbolos. Essas listas são listas opcionais. Porém, em algumas instituições, se você tem mais de 10 ilustrações, pede-se que se faça a lista de ilustrações. Isso vale também para as tabelas, para abreviaturas e siglas. Então, atente-se à sua instituição. E por último, nos elementos pré-textuais, temos o sumário, que também é item obrigatório. Nos elementos textuais, que são aqueles que fazem com que se desenvolva o tema do seu trabalho e da sua pesquisa, nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Sendo esses títulos modificáveis, ou seja, modificável de acordo com o seu tema. Existem elementos também pós-textuais. Os elementos pós-textuais são todos os elementos que auxiliaram o desenvolvimento do seu trabalho. Ou seja, se você utilizou de formulários, se você utilizou de normas técnicas, as referências são elementos que são pós-textuais, são elementos que te auxiliaram no desenvolvimento desse trabalho. E esses elementos, eles ficam lá no final do seu trabalho. O que são os elementos pós-textuais? São as referências, que é item obrigatório, e os elementos como glossário, apêndice, anexo, índice, que são elementos opcionais. Então, recapitulando,
A estrutura do trabalho acadêmico ela é dividida em dois conjuntos, parte externa, parte interna. A parte interna é dividida em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Gostou dessa audioaula? Então fique atento às próximas aulas. Curta, compartilhe e comente.